Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas à primeira aula do curso gratuito de astrologia, uma iniciativa para poder divulgar conhecimento sério e embasado sobre astrologia. Eu sou Osiris, professor de autoconhecimento na Luz da Vida, Escola de Autoconhecimento. E o tema da aula de hoje é justamente o que é e para que serve a astrologia. Agora, por que é importante começar daqui, do que é a astrologia? Em primeiro lugar, para você ter uma base por onde começar o seu estudo dentro da linha desse curso, né? Existem muitas abordagens, muitas formas de enxergar a astrologia. Então, eu tenho a minha forma de enxergar esse campo de conhecimento. Eu preciso explicar para ti o que é e para que ela serve pela minha perspectiva. Em segundo lugar, porque a astrologia é um conhecimento muito conhecido, né? Muito falado. Você provavelmente já ouviu falar de astrologia, a sua mãe, a sua avó, várias pessoas já ouviram falar sobre isso, mas tem um conhecimento muito raso sobre a astrologia. Então, pessoas da minha geração, por exemplo, conheciam a astrologia como, né? A gente tinha as nossas revistas, e em toda revista tinha o horóscopo. O horóscopo era uma tabela ali com 12 signos e para cada signo eles diziam o que ia acontecer com todas as pessoas que tinham aquela característica, né? Então ficou parecendo que a astrologia é tipo assim, você pega toda a humanidade, mais de 8 bilhões de pessoas, separa ela em 12 grupos diferentes de pessoas. Tem o grupo dos arianos, dos taurinos, dos geminianos e por aí vai. E aí no horóscopo, para todas as pessoas que são arianas, vai acontecer tal coisa. Elas se comportam de um jeito e vai acontecer tal coisa na vida delas. Para todos os geminianos vai acontecer tal coisa. E por aí vai, né? Mas aí quando você vai tentar observar isso aí na prática mesmo, não é uma coisa que acontece. Então aquilo que é dito no horóscopo que vai acontecer com todos os arianos, não acontece com todo mundo. E se você coloca 10 arianos diferentes numa mesma sala, cada um deles vai ter um comportamento único e vai ter passado por situações únicas na vida deles. Então, peraí, a astrologia não é só o estudo desses 12 signos. Ela precisa ser alguma coisa a mais, alguma coisa mais profunda do que isso. E a astrologia é um espelho da nossa alma. Um espelho de quem a gente é e de como é a nossa personalidade. Para que serve um espelho? Você tem um espelho em casa? Muito provavelmente você tem, né? E um espelho serve para você conseguir se enxergar, para a gente conseguir se enxergar. Porque, biologicamente falando, os nossos olhos estão posicionados em um lugar do corpo em que a gente não consegue enxergar o nosso próprio rosto. Se eu não tivesse um espelho para conseguir me ver, eu não saberia direito qual é o formato do meu nariz, da minha boca, qual é o tamanho da minha testa, como é que eu me pareço. Então eu preciso de um espelho para conseguir me enxergar. E aí diz a velha frase hermética, né? Assim acima como abaixo, assim na terra como no céu, assim no plano físico como no plano astral. O plano astral é o plano dos nossos pensamentos, sentimentos, memórias, ideias. Então você não é só um corpo físico. Você é uma consciência com uma personalidade que habita um corpo físico. E essa consciência também tem características inatas. Também tem um jeito de se comportar e uma personalidade. E aí, do mesmo jeito, o ser humano não consegue enxergar a própria personalidade com clareza sem um espelho, para poder se ver de fora com mais detalhe e se conhecer. Então, dentro da astrologia, a gente faz um estudo do mapa astral. O mapa astral é um mapa
com todas as nossas características inatas, com aquilo que a gente é naturalmente. E aí, esse é um conhecimento muito importante para a gente poder compreender, né? Porque quando a gente vai estudar astrologia profundamente mesmo, a gente não pega só um signo, por exemplo, o Áries. A Áries, quando a gente fala isso, a gente fala da posição em que o Sol estava no momento do nosso nascimento. Só que o Sol é só um dos planetas que é estudado dentro de uma mapa astral. Então, o mapa astral é um conjunto de planetas que atuam simultaneamente para poder dizer alguma coisa sobre a gente. E aí, cada planetinha vai falar sobre uma inteligência do ser humano. O que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, os talentos que ele tem, as dificuldades que ele pode enfrentar ao longo da vida, as facilidades que ele vai ter. E todos esses juntos formam um mapa astral. E quando você estuda astrologia profundamente, você percebe que não existe nenhuma pessoa na face da Terra que tem um mapa astral idêntico ao seu. Cada pessoa tem um mapa astral que é único e, portanto, uma personalidade que é única. E nasceu para fazer uma coisa muito específica na Terra. Então, quando você estuda astrologia, a primeira coisa que você compreende é que todo ser humano é único e todo ser humano nasceu por um propósito para fazer alguma coisa. Então, essa é a premissa básica. Agora, para poder aprofundar no porquê que a astrologia existe, eu preciso falar sobre mim mesmo e sobre a minha trajetória na astrologia e por que eu comecei a estudar astrologia. A minha história na astrologia começa comigo tentando responder a uma pergunta que me inquietava bastante, que era: por que existe sofrimento? Porque eu olhava para mim e eu via que eu nasci desmemoriado num mundo. E esse mundo não é um mundo gostosinho, é um mundo que tem muitos problemas. Um mundo que tem desigualdade, que tem fome, que tem guerra, que tem uma série de sofrimentos, que tem gente que trabalha numa coisa que não gosta, fica chateado ao longo do dia, volta para casa pistola e desconta na família, né? Então existem vários problemas diferentes. Por que esses problemas existem? Porque a minha formação é católica. Então eu cresci indo para a igreja e ouvindo as pessoas falarem sobre o Deus que é bom. Então por que esse Deus que é bom criou esse mundo que é todo cheio de problema e que parece uma bagunça, em que nada parece no lugar, né? E aí eu fui atrás dessa resposta. E eu comecei a encontrar essa resposta quando eu encontrei a astrologia. A astrologia me mostrou que no universo, na natureza, as coisas não são bagunçadas, elas não são aleatórias. Tudo respeita a uma ordem, tudo tem o seu devido lugar em determinado tempo. A astrologia me mostrou que o Sol, em qualquer época da história da humanidade, vai nascer e vai ser dia, e vai se pôr e vai ser noite. A astrologia me mostrou que a Lua, durante um mês inteiro, passa por 4 fases. Ela cresce, ela fica cheia, ela mingua e ela fica nova. E toda vez que esses planetas agem na Terra e se movem na Terra, eles geram algum tipo de efeito na nossa vida. A Lua, ali na fase cheia, influencia a Lua na fase cheia influencia as marés e faz as plantas crescerem. A Lua na fase nova baixa as marés e faz as plantas minguarem. A posição do Sol em certa época do ano faz com que fique mais quente, ou mais frio, mais seco, ou mais úmido. Então, à medida em que os planetas vão se movendo e a Terra vai se movendo em relação aos planetas,
vão surgindo situações, vão acontecendo eventos aqui na Terra influenciados por esses astros. E da mesma maneira, na natureza, cada bichinho, cada plantinha, cada serzinho tem o seu devido lugar para cumprir um determinado papel. Então a plantinha, veja a plantinha, né? A plantinha nasce, ela cresce e ela dá um fruto. O objetivo da planta com aquele fruto é simplesmente se reproduzir. Só que daí vem um animalzinho e come aquele fruto e anda para um outro lugar, caga ele e nasce uma outra planta. Daí vem as abelhinhas, né? As abelhinhas do jeitinho que elas são, vão atrás das flores das plantas que nascem em momentos específicos para poder espalhar o pólen dessas plantas e fazer com que elas possam se reproduzir. E a formiguinha ali vai cavando a terra para conseguir arejar a terra e fazer com que novas plantas possam nascer. Todo bichinho na natureza, até o que você considera mais insignificante, veja a mosquinha, por exemplo, né? A mosquinha é um bichinho que toda vez que sente um cheiro de uma comida que está estragando, vai lá e pousa naquela comida e deixa um monte de funguinho para que ela possa se decompor e voltar para a terra. Todo ser, inclusive a mosquinha, do jeitinho que ela é, com a asinha que ela tem, é do jeito que é para poder cumprir um papel na ordem do todo. Então, quando você olha para a natureza, tudo parece estar num grande equilíbrio, cada serzinho cumprindo sua função. Agora, na sua percepção, qual é o bicho da natureza que não parece estar no lugar certo e fazendo aquilo que nasceu para fazer? Na minha percepção, é o ser humano. O ser humano é a única espécie na face da Terra que onde chega gera bagunça. O ser humano diz, vamos nos mudar para tal lugar. E ele chega numa floresta e desmata tudo e coloca asfalto em cima. Começa a jogar lixo no chão, começa a jogar fumaça no céu, poluir tudo, destruir tudo. E gerar um monte de desigualdade, um monte de sofrimento. Agora, por que a natureza age dentro de uma ordem e o ser humano não parece agir dentro dessa ordem? Aí a astrologia me mostrou que o ser humano é muito específico. É um bicho muito diferente dos outros bichos, porque ele tem intelecto, ele tem uma mente racional. E essa mente racional faz com que ele pense criativamente sobre o mundo. A gente olha para alguma coisa e instintivamente se pergunta o que é isso, para que serve e o que pode ser. A gente olha para uma árvore e pensa, isso aqui daria uma ótima mesa, uma ótima cadeira, isso aqui daria uma ótima porta, isso aqui daria um objeto X ou Y. Eu estou conversando contigo por meio de um aparelho que foi criado por uma pessoa, um celular. E você está acessando esse conteúdo por meio da internet, que foi criada por uma pessoa a partir de elementos que estão presentes na natureza. Então o ser humano é naturalmente inquieto. Ele vive e existe se perguntando sobre o porquê das coisas. E diz a história que o ser humano foi criado para poder ser um jardineiro, um cuidador da terra. A gente foi colocado na terra para poder exercer a função de cuidar e administrar essa vida. Por isso que a gente tem o intelecto que a gente tem. Só que no meio do caminho, alguma coisa aconteceu e a gente se desconectou de quem a gente é e se esqueceu de qual é o nosso propósito na vida e criou toda uma civilização e uma cultura que não cultiva o autoconhecimento. Se você olhar de uma perspectiva histórica, você vai ver que todo tipo de conhecimento que puxa para o autoconhecimento, para o conhecimento de si mesmo, durante muito tempo ali, da Idade Média e Idade Moderna, foi recriminado e visto como uma coisa do diabo. Você pega astrologia, você pega tarô, você pega qualquer tipo de esoterismo,
era visto como uma coisa que não podia ser acessada. E tudo isso tinha um propósito, para poder manter uma estrutura social. Mas o resultado disso é que a gente criou uma sociedade onde a gente não aprende a se conhecer. A gente aprende a tentar ser para agradar aos outros. Então, no meu estudo, a raiz do sofrimento começa aí. O ser humano não aprende a se conhecer. Ele aprende a tentar ser para agradar os outros. Agora veja o porquê. Vamos parar para entender onde é que começa o problema. Eu e você somos seres humanos e nós nascemos nesse mundo desmemoriados. A gente nasce sem memória de nada, a gente nasce sem saber falar, sem saber andar, sem saber comer, sem saber fazer nada. E aí a gente vai aprender a existir nesse mundo imitando principalmente os nossos pais e as pessoas que estão ao nosso redor. A gente nasce aprendendo a falar como nossos pais, a andar como nossos pais. A gente aprende as regras sobre o certo e o errado com a nossa família. E a gente passa o resto da vida vivendo e reproduzindo esse certo e errado no padrão comum das coisas, né? E aí, quando a gente vai sendo educado pelos nossos pais, a gente vai entendendo que existem regras. E se você cumpre a regra, você tem uma consequência. Se você não cumpre a regra, você tem outra consequência. Então a gente é lá criança e o pai fala: menino, não faz tal coisa, porque se você fizer eu vou fazer isso aqui. A gente começa a aprender que para poder existir no mundo, a gente precisa obedecer essa pessoa, fazer o que ela está falando. A gente precisa tentar ser para agradar o outro. Primeiro para agradar o pai. A gente vai crescendo, a gente vai para a escola. E a gente entende que na escola também tem as regras. Não é verdade? Aqui na escola funciona assim. Você tem que decorar tal conteúdo. Aí você tem que tirar uma nota alta na prova. Você não pode matar a aula, porque se você fizer isso, você é reprovado. Mas se você decorar direitinho e tirar tanto na prova e vier em todas as aulas, então você passa de ano. O que a gente aprende com isso? Que a gente tem que decorar a provinha e passar e fazer tudo certinho para poder ter um resultado positivo. Tentar ser para agradar o outro. A gente cresce e precisa começar a trabalhar. 18 anos, bora trabalhar na vida. O que a gente faz? A gente faz um currículo e envia para o máximo de empresa possível para ver quem é que nos aceita. E quando a gente é contratado, a gente começa a seguir as regras da empresa para não ser demitido. Tentar ser para agradar aos outros. E aí, a gente evolui enquanto sociedade seguindo sempre esse padrão. Só que o problema é que quando uma pessoa tenta ser para agradar o outro e não age de acordo com a própria essência, o inconsciente dela envia um sinal. E esse sinal se manifesta como tristeza, como chateação, como estresse, como tédio, como desânimo, como incompletude. E quando uma pessoa age de acordo com a própria essência, então o inconsciente envia um sinal de alegria, de empolgação, de inspiração, de júbilo, de motivação para viver, de completude. Então, quanto mais uma pessoa vive nesse mundo desconectada da própria essência, mais triste ela fica, mais estressada ela fica. E quanto mais estressada, mais ela reproduz estresse em quem está ao redor dela. Uma pessoa, quando passa 8 horas por dia fazendo um trabalho que ela não gosta, chega em casa muito chateada e cansada, e tem menos paciência para fazer as coisas. E aí responde o filho de um jeito que não é o mais gostoso. E aí se incomoda muito mais com coisas que poderiam ser mais pequenas, mais relevadas. Uma pessoa que está chateada causa muito mais dano na vida e na terra.
Porque a pessoa que está feliz, quando está feliz de verdade mesmo, ela quer fazer o rolê dela. E não quer treta com ninguém, porque briga distrai. Eu, quando estou feliz, eu gosto de estar ali, né, pegando os meus livros, estudando, e eu não quero nem ser interrompido. Quanto mais perder tempo discutindo com alguém. Quem briga e discute pelas coisas é quem não está feliz. E a pessoa que não está feliz é quem não está ocupado fazendo uma coisa que alegra. E ao mesmo tempo, quando uma pessoa não se enche de alegria fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, então ela se sente vazia, porque ela não está se alimentando da alegria que ela nasceu para se alimentar. Então ela começa a tentar se preencher com as coisas que estão fora dela. É assim que começam as guerras, né? A pessoa não está feliz com ela e fala: ai, a minha terra é uma terra boa, mas a terra do vizinho é melhor, vou lá pegar. Ah, minha mulher é uma mulher boa, mas vou pegar a mulher do outro porque é melhor. Ah, e a minha casa até que é boa, mas podia ter uma casa um pouquinho maior para eu ficar mais feliz. Ah, o meu carro até que é bom, mas é do ano passado, deixa eu pegar o carro desse ano porque é melhor. Não é assim? A gente vai tentando se preencher com um monte de coisa externa para poder dar significado e valor à própria vida. Porque a gente tem essa necessidade. E aí, nessa de tentar atribuir valor a si mesmo, pegando coisa do externo e acumulando coisa que está fora da gente, a gente vai destruindo aquilo que está ao nosso redor. Então, qual que é a raiz do sofrimento? Eu concluí com o meu estudo. É porque o ser humano não sabe quem ele é, não sabe por que ele existe e não sabe o que traz alegria de verdade na vida. E aí qual que é a resposta então para ter menos sofrimento na vida? Eu descobri na minha caminhada que é o ser humano, cada ser humano, conhecendo a si mesmo, sabendo quem é e sabendo por que existe. Agora, como é que a gente faz para se conhecer quando a gente não consegue se enxergar? Lembra que no começo da aula eu falei que com os nossos olhos a gente não consegue ver o próprio rosto? Com a nossa percepção, a gente também não consegue perceber quais são os padrões naturais da nossa personalidade. Boa parte do nosso comportamento fica inconsciente. A gente não consegue enxergar com clareza quais são nossos talentos, quais são nossas paixões, o que irrita a gente, quais são as maiores dificuldades que a gente tem. Por causa disso, a gente precisa de um espelho. E esse espelho são os astros que estão no céu. Diz a história que quando o Eterno criou essa vida, ele já sabia de antemão que o ser humano ia se esquecer e não ia conseguir se lembrar de qual que é o propósito dele aqui na Terra. Por isso, ele criou um mapa. E esse mapa está escrito nas estrelas. As estrelas e os planetas se movendo pelo céu são como ponteiros de um relógio. Para pensar em um relógio agora. Relógio analógico mesmo, né? Você tem os ponteiros lá e você tem os números de 1 a 12. Em cada momento específico do dia, os ponteiros vão estar numa posição e vão dizer que é hora X. Mas os ponteiros não são o tempo. Os ponteiros Mas os ponteiros não são o tempo. Os ponteiros estão simplesmente medindo o movimento do tempo que está numa dimensão muito diferente daquela de onde está o relógio. Da mesma maneira, os planetas se movendo no céu são como ponteiros de um grande relógio cósmico, que estão medindo os movimentos que acontecem em dimensões muito mais sutis, que a gente conhece como dimensões astrais ou dimensões espirituais. O plano astral é o plano dos seus pensamentos, sentimentos, memórias, ideias, de tudo aquilo que não é físico, mas que ainda assim é você. Você tem o seu corpo físico com as características inatas físicas,
Você nasceu com o nariz do jeito que é, com a boca do jeito que é, com a pele do jeito que é. E você tem também características de personalidade, que são também inatas. Você nasceu com talentos específicos, com inclinações naturais. E aí a ideia é descobrir quais são essas inclinações para poder cultivar elas e fazer escolhas compatíveis com o que flui naturalmente da nossa essência. Então, vamos parar para observar como é que o comportamento dos planetas afeta a nossa vida. Porque toda vez que os planetas estão se movendo no céu, eles geram eventos, eles geram situações aqui na Terra. Então vamos parar para perceber o Sol. O Sol, em momentos diferentes do ano, afeta a Terra de maneiras diferentes. Em uma certa estação está mais quente, na outra estação está mais frio, numa está mais chuvosa, no outro está mais seca. E a posição do Sol, numa certa época do ano, influencia como toda a vida aqui na Terra se comporta. Quando o Sol nasce é dia, e quando é dia, toda a natureza acorda. Os passarinhos começam a cantar, os bichinhos saem da toca, você sai de casa para ir fazer alguma coisa, não é verdade? Se põe em movimento. Agora, quando o Sol desaparece do céu, é a noite. E aí os bichinhos todos se recolhem, tudo fica mais silencioso. Você fica em casa descansando ou gravando vídeo, como é o meu caso, não é? Mas perceba, o movimento do Sol no céu que a gente observa influencia a nossa vida aqui na Terra. O movimento da Lua ao longo do mês influencia a vida de toda a natureza aqui na Terra. E da mesma maneira, cada planetinha que a gente estuda dentro da astrologia também afeta, influencia e gera eventos aqui na Terra, situações. A astrologia é um campo de conhecimento que mede o movimento dos astros no céu e da Terra em relação a esses astros para conseguir saber o que vai acontecer e quais são os eventos que vão ser desencadeados. Então a astrologia estuda o céu para poder entender as situações que acontecem na Terra. Quando ela começou a ser desenvolvida, as pessoas olhavam o céu para saber, né? Esse ano vai ter boa colheita ou não é um ano bom para poder colher alguma coisa? Aí as estrelas diziam, não, esse ano você pode plantar que vai dar bom, ou então é melhor você estocar alimento, né? E as pessoas estudavam, esse ano vai ter guerra ou não vai ter guerra? E os astros diziam, de acordo com a posição deles, olha, pode ter um conflito, ou pode não ter um conflito. Então, os astros são ponteiros de um relógio cósmico que apontam para energias que são muito mais sutis do que as físicas, e essas energias geram efeitos aqui na Terra, geram eventos, geram situações. Agora, para pensar que eu e você somos eventos, nós somos situações que acontecem na vida de alguém. Eu sou um evento que está acontecendo na sua vida agora. Você me conheceu, está agora assistindo essa aula, está aprendendo astrologia por meio de mim. Eu sou um acontecimento na sua vida. E você é um acontecimento na minha vida. E nós somos acontecimentos na vida dos nossos pais. A partir do momento que a gente nasceu, alguma mudança aconteceu na vida dos nossos pais, né? Alguma coisa diferente aconteceu. Então nós também somos eventos, nós também somos situações que surgem aqui na Terra por um propósito, para fazer alguma coisa, para contribuir de algum jeito para a evolução da vida. Agora, se nós somos esses eventos, então o que acontece é que no momento do nosso nascimento, as estrelas no céu estavam cada uma numa posição, gerando um evento específico e um efeito específico. Quando a gente estuda a posição dessas estrelas no céu no momento do nosso nascimento,
Então a gente tem um retrato muito profundo e muito completo de que evento nós somos, quem a gente é, por que a gente existe, qual é a nossa missão e qual é a melhor maneira de realizar essa missão. Agora, o problema é que o ser humano não é ensinado a utilizar essa ferramenta para poder conhecer que evento que ele é e qual é o lugar dele na teia do todo. A gente vai simplesmente reagindo à vida, sem se perguntar quais são as escolhas mais benéficas e mais prazerosas para nós. Entende? O que tipo de ações e que tipo de relações e que tipo de trabalho é mais compatível e mais benéfico para poder cultivar a melhor versão de quem a gente é. A gente aprende a pegar o emprego que dá, a namorar a pessoa que aparece, a simplesmente reagir às situações. E por causa disso a gente está sempre parecendo fora de lugar. E o inconsciente envia um sinal para a gente de que a gente está fora de lugar por meio de tristeza, chateação, estresse, incompletude, frustração, um vazio interno. Então o objetivo da vida do ser humano, em primeiro lugar, é se reconectar consigo mesmo. É conseguir entender qual é a essência dele, para descobrir qual é a própria alegria. E fazendo isso, ele volta a ser aquilo que ele naturalmente nasceu para ser. Ele volta a ser como a goiabeira, que simplesmente dá goiaba e não fica se preocupando se a goiaba é bonita ou se é feia, e não fica tentando ser a mangueira, porque acha a mangueira mais bonita. Entende? Na vida não é assim que acontece. A gente está sempre se comparando, sempre insatisfeito consigo mesmo, sempre tentando ser para agradar os outros, sempre tentando se preencher com coisa que está fora da gente, porque a gente não se conhece. Então a astrologia é uma ferramenta que foi deixada pelo Eterno para que a gente consiga entender os eventos e situações que acontecem na nossa vida e, além disso, conseguir compreender profundamente que eventos somos nós. Esse estudo é feito por meio do nosso mapa astral, da nossa carta natal. Quando a gente pega ali a data, o horário, o local do nosso nascimento e vê a posição de cada planetinha no céu, a gente consegue fazer estudos muito aprofundados sobre a nossa personalidade, para poder encontrar o nosso lugar. Eu, muito provavelmente, se não tivesse conhecido, encontrado a astrologia na minha vida, estaria fazendo alguma outra coisa, em algum outro emprego que me traria muito menos alegria do que a astrologia traz. Eu até poderia ser felizinho, mas não seria tão feliz quanto sou hoje, e não estaria cumprindo a função que eu estou cumprindo agora. Se eu não tivesse conhecido a astrologia, você não estaria tendo essa aula nesse momento e não estaria aprendendo nesse agora. Eu não estaria contribuindo para a sua vida da maneira que eu estou contribuindo. Então, conhecer por meio da astrologia quem eu sou e o que eu gosto naturalmente me fez cultivar habilidades que são próprias de mim na melhor potência possível, para poder contribuir da melhor maneira possível com a humanidade. E da mesma maneira, cada pessoa, quando vai se conhecendo, vai encontrando o próprio lugar para conseguir fazer aquilo que nasceu para fazer. E assim, a vida humana vai também começando a se equilibrar, a se organizar para ser uma com a natureza, para ser uma com a vida. Então, a astrologia é o estudo dos movimentos dos astros no céu e da Terra em relação a esses astros. A gente estuda os astros do céu e os movimentos dos astros para poder compreender os eventos e as situações que acontecem na nossa vida. Nós, eu e você, somos eventos na vida das pessoas ao nosso redor. Então, que tipo de evento nós somos? Qual é o propósito do evento que nós somos? Qual é o comportamento natural dos eventos que nós somos?
Qual é a missão desses eventos? A gente faz esse estudo por meio da leitura do mapa astral. E aí, por meio desse curso, eu vou começar a introduzir a vocês como é que se faz para ler um mapa astral, para que vocês possam utilizar isso como ferramenta para se conhecer mais profundamente, descobrir com mais detalhe, com mais profundidade, quem vocês são e qual é o lugar de vocês aqui na Terra. E o meu objetivo é que esse conhecimento seja difundido, que cada vez mais pessoas possam conhecer e compreender a astrologia, para poder utilizá-la como uma ferramenta de voltar à essência, para a gente ser aquilo que a gente nasceu para ser, jardineiros dessa imensa terra que o Eterno criou. Bom, essa foi a primeira aula do curso gratuito de astrologia. Esse é um curso bastante introdutório, mas vai dar a base para vocês compreenderem o que é esse conhecimento e poder fazer os estudos de vocês por conta própria ou continuar estudando na escola. Eu sou Osíris, professor de autoconhecimento na Luz da Vida, Escola de Autoconhecimento, e essa aula foi sobre o que é e para que serve a astrologia. Muita gratidão por ter assistido.